Paz do Senhor, a paz do Senhor. Iniciando hoje a nossa aula, primeira aula do módulo 1. Vamos ter nesse mês, o nível 2. O nível 2 nós teremos 4 módulos, um módulo por semana. Cada módulo nós vamos dividir ele em 3 aulas, tá bom? Para não ficar muita coisa num dia só. Então, a de hoje nós vamos ver os sonhos de José. Amanhã nós iremos ver amanhã será os sonhos do padeiro e o sonho do copeiro. E sábado nós vamos ver os sonhos de Faraó. Eu estou adiantando a live porque senão a gente vai perder muito tempo aguardando a entrada das alunas. Então estou adiantando, depois quem não assistiu a introdução é só assistir. Nós queremos ver, eu quero passar aqui para vocês 2 versículos falando sobre os sonhos de José, Paz do Senhor a quem está chegando. Eu estou adiantando a live, a introdução, porque já faz um tempinho que eu estou aqui e para não ficar aquele vazio, tá? Então nós vamos ver um resumo rápido da vida de José, Hoje nós vamos ver os 2 sonhos de José. O sonho que ele teve, que está em Gênesis 37, versículo 7, que diz assim: E disse-lhe, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Quer dizer, era um sonho que ele sonhou, E ele disse assim: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantou e ficou de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esse é um dos sonhos. A paz, linda. Oi, Edilene. Tão pertinho de mim, Aí, aqui, ele conta o primeiro sonho que ele teve, Muitas vezes as tias não entendem por que é que José era tão amado pelo pai dele, E tem a gente dando uma olhada, um passeio pela história de Jacó, que era o pai de José, era filho de Isaac, Abraão era pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó e de Esaú, que eram gêmeos. Mas eles, numa discussão por causa da primogenitura, que o primogênito tinha todas as bênçãos da família sobre ele, mas num devaneio de Esaú, Esaú vendeu o direito dele de primogênito para Jacó. E nessa briga, Jacó teve que sair de lá de onde ele morava para ir para Harã, que era onde morava a família da mãe dele. E lá quando ele chegou, ele se apaixonou por Raquel. Raquel estava no poço de Harã, um poço que era da família, dando água ao rebanho. A única vez que a Bíblia relata de uma mulher pastora é na história de Raquel, Quando ela estava ali no poço, dando água para o rebanho. E Jacó se apaixonou. Então ele fez um trato. Ali eles descobriram que eram primos, E ela foi dizer para o pai que tinha encontrado com Jacó. E ele fez uma proposta a Labão, que era o tio, e disse a Labão assim, que ia trabalhar 7 anos
para desposar Raquel porque a amava. Só que ele trabalhou esses 7 anos e quando ele foi buscar a recompensa, o tratado, o tio dele o enganou e deu a outra filha como esposa, a Leia, né? E Leia teve 6 filhos e uma filha, os filhos da Leia. E Raquel não tinha filhos. A Leia já estava com 4 filhos e Raquel não tinha filhos. Mas Deus, num versículo, se eu não me engano, capítulo 30, versículo 22, né? Capítulo 30, versículo 22. Diz assim, diz que Deus se lembrou de Raquel, né? Deus se lembrou de Raquel. Tem várias passagens na Bíblia que o Senhor diz, e Deus se lembrou, né? Deus se lembrou, se eu não me engano, de Noé. E aqui eu achei interessante, porque eu também encontrei que Deus se lembrou de Raquel, no capítulo 30, versículo 22. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco, viu? Mas ele não esqueceu, não. Quando a Bíblia diz Deus se lembrou, é porque a bênção de Deus chegou. Mas não é que Deus tenha esquecido, não. Tá bom? E ele, quando descobriu que tinha sido enganado, o que é que ele fez? Fez outra proposta. Eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou por Raquel, pelo amor de Raquel, 14 anos para o tio, né? Quando nessa passagem Deus lembrou de Raquel e abriu a madre de Raquel, ela teve o seu primeiro filho, que foi José. Aí está o segredo do amor de Jacó por José. José é o primeiro filho da mulher amada de Jacó. Raquel depois teve um outro filho, chamado Benoni, né? Mas no parto ela não suportou e partiu, né? Faleceu. E José, o nome do menino era Benoni, que era filho das minhas dores, mas ele chamava de Benjamim, né? Que quer dizer felicidade, filho da minha direita, né? Ele amava Benjamim também, mas José era o primeiro da mulher amada. E era isso que trazia a inveja dos irmãos sobre ele, tá bom? Então, vocês estão sabendo, algumas já sabiam, com certeza. As tias, eu digo muito, eu vejo uma deficiência da leitura bíblica entre as tias. E nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia ensina e ela não foge, tá? Ela não foge do ensinamento, tá bom? Então, o primeiro sonho foi dos molhos, né? Ele sonhou que estavam todos colhendo, né? E o molho dele ficou maior, não é? Ficou de pé e os outros se curvavam, os 11, né? Então eu digo, Jesus, como é que eu vou fazer esses molhos? E fui pesquisando e cheguei nesse aqui, o pequeno, tá? O pequeno. Ficou bem boa mesmo a impressão, vai ficar muito boa para vocês. Quem fez a impressão, sejam bem-vindos, viu? Geise Macedo, Raquel Cristina, Vanessa de Souza, todo mundo chegando, glória a Deus, tá? Então eu teve uns que eu não colei, deixei porque eu quero dar algumas dicas a vocês, tá? Então eu deixei. Aquele do coração eu já mostrei a vocês de manhã, fiz um videozinho para vocês assistirem, para saber como usa, né? A história dos molhos é o molho grande, né? Que dá a impressão que é de trigo, tá?
pela história. E o pequeno, a cordinha do grande, a cordinha do pequeno e a folhinha de trigo, a espiguinha do trigo, tá bom? Então, só isso aqui no do sonho dos molhos de José P, né? Eu fiz ele, foi eu que bati aqui na Bíblia. Pronto, eu acho que agora não cai. Eu fiz ele dessa forma. Pensei até que tinha colado alguma coisa nele, mas nem colei, tá? Fiz ele dessa forma. Olha, peguei o EVA todinho, verde. Aí cortei só a pontinha aqui, arredondada, ó, tá? Entendeu como é que faz isso? Isso a gente faz da seguinte forma. A gente faz da seguinte forma. Ó, tá aqui o canto do EVA. Mas vocês não vão fazer isso no EVA, tá? Vão fazer na folha, tá bom? Aí vocês vão dobrar. Ó, vai dobrar, tá? Pra quem já tem prática, já faz direto. Quem não tem, desenha. Ó, desenha uma coisinha assim, tá bom? Desenha uma coisinha assim e recorta. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Que o papel é pequenininho. Não tem problema, vou mostrar a vocês agora como é que eu faço, tá? Eu corto só, sempre quando eu faço, olha, faço só um cantinho, tá bom? Aí pego o EVA, aí ó, coloco, desenho, pego outra ponta, coloco direitinho, tá? Aqui é porque eu não fiz por isso. Pronto, aqui. Pego aqui, meço aqui também e faço direitinho, tá? Ó, tá bom? Então, faço nos 4 cantos. Não precisa fazer uma folha grande com os 4. Não, você vai no cantinho, faz um, faz o outro. Depois você vem, só recorta e coloca o preto por baixo, tá bom? Coloquei essa bolinha para dar um acabamento mais bonitinho. E é isso aí, tá? Aí aqui as peças. O molho com as folhinhas. Vocês estão vendo tudo direitinho. Tá tudo perfeito. Amém. Deus abençoe a vocês, tá? Então aqui eu coloquei 4, porque eu deixei um para vocês verem, tá bom? Aqui quando a gente colar, a gente vai fazer, pronto, eu gosto dessa aqui. Quando a gente colar, a gente vai colar ele que pegue quase o meio, ó, quase o meio, tá? Vocês vão ajeitando no EVA de vocês, tá bom? Olha aqui o EVA. Aqui o que é que eu vou colocar? Vou me basear primeiro pelo grande, tá? Aqui, ó, primeiro pelo grande. Eu já colei a cordinha desse. Então, primeiro pelo grande. Aí eu me baseio aqui, deixo bem bonitinho dentro. Por quê? Porque quando a gente for contar para a igreja fica assim olhando, sabe? A igreja ela olha quando tá bem feito, quando alguma coisa chama atenção, capricho. Capricho é uma coisa muito boa. Muito boa. Porque o pessoal, tem gente que diz assim: "Ah, eu chego na casa das pessoas, eu não olho não. Nem sei se estava arrumado ou se não estava, mas presta atenção, viu? Isso é conversa." Então, do mesmo jeito, é os visuais, tá? Os visuais, quanto mais perfeitinho, mais, ó, tá? Então, aqui, olha,
Vou colar, que ele fique aqui, mais ou menos aqui. Pronto. Estão vendo? Olha. Que aí ele vai ficar de um jeitinho só. Deixa eu colar aqui ele. Eu colei ele só nessa partezinha marrom, só na partezinha do cordãozinho. Todos eles, ó. Viu? O resto é solto. Dei só uma ponteadinha, olha, todo solto. Dei a ponteada, por quê? Porque aí ele dá movimento. Ah, mas se os meninos pegar, os meninos estragam. Você é quem tem que cuidar, o visual é seu. Tá bom? Então, se o visual é seu, você cuida, porque você ainda vai ter que levar a palavra muitas vezes, aí você tem que ter o cuidado. Então, deixa eu colar logo esse. Vou colar como? No meio, tá bom? Bem no meio eu passo, ó. Passo e coloco. Meço em cima. Nada de fazer assim, de qualquer jeito, tá? Mede em cima, a ponta, e mede do lado também aqui, ó. Pra ele ficar dentro do visual. Pronto. Aí. E aqui. Aqui da mesma forma. Pegando sempre a parte onde está o... Coisa aqui tem até um que tá pintado também pelo avesso. É porque eu pintei, aí depois que eu pintei foi que eu vi que tinha pintado errado. Pronto. Aqui e aqui. Pronto. Deixar ele secar um pouquinho, depois eu mostro a vocês, tá bom? Como ele fica. Se vocês virem que tá muito levantando, aí vocês vão dar só um pontinho mesmo com olha. Tá? Pronto. Esse está pronto. Deem o acabamento aqui, vocês podem dar, tá bom? O acabamento é com o giz de cera. Eu ensinei a vocês como fazer com o giz de cera ou giz pastel. Para quem não assistiu minha aula no dia do giz de cera, cola dessa aqui, sempre que terminar, fecha, porque ela evapora. O giz de cera, a gente quando for passar na borda, é porque eu acho que eu não tenho aqui. Pronto. Quando for passar na borda com o giz de cera, o que é que você vai fazer? Uma gotinha no dedo, tá? Uma gotinha, espalha, passa aqui, ó. Depois vem, né? Vem com o giz de cera. Ele faz um efeito melhor do que o giz pastel. Quem já fez sabe disso, tá bom? Deixa eu colocar aqui embaixo para não riscar ali, ó. Eu ensinei vocês da outra vez. Deixa eu fazer aqui desse lado. É isso aqui, eu que fiz, eu que ensinei errado agora a vocês, tá? Primeiro vocês vão passar o giz e depois vocês vão passar o dedinho sujo de óleo, tá? Que é pra espalhar. Ele vai dar o mesmo esfumaçado do giz pastel, tá? Eu tô vendo muita dificuldade das tias, porque o giz pastel é mais caro, ele é o dobro do giz de cera. O giz de cera eu comprei de R$ 7,50 e ele eu comprei de R$ 15, tá bom? Então, é mais caro, mas o giz de cera faz o mesmo efeito. O outro visual, isso aqui, ó, que fica, qualquer pedacinho que fica eu faço bolinha, faço estrelinha, faço as coisas porque eu uso.
O outro visual foi o sonho que ele teve, né? Ele teve um outro sonho. O segundo sonho de José foi quando ele viu o sol, né? O sol, tá aqui o sol, as estrelas, 11 estrelas, tá? 11 estrelas e a lua, tá? Ele viu se curvando para ele. Então, nos molhos, ele não era se curvando para ele, era se curvando para o molho maior, tá? Agora, no das estrelas, não, era se curvando para ele. Então, nós temos aqui o sol, eu fiz aqui o sol, tá? Isso aqui tudo, ó, sombreadinho com giz de cera. Como é que eu, com o giz pastel, como é que eu faço? Eu faço assim, eu pego a bochechinha, onde vai ser a bochechinha, aperto, ó, aperto, tá? Vai ficar uma bolinha, aí eu vou e espalho, tá bom? Pronto, aí faz essa bochechinha rosada. Ela fica rosadinha, olha, tá? Aqui. Aqui eu fiz o raio do sol. Então, como não vai ser preciso colocar nele todo, aí eu fiz uma partezinha para que ele fique assim. Pronto, tá? Porque ele também se curvou, né? A lua, olha, a lua, tá bom? Ah, esse buraquinho, esses buraquinhos, como é que fez? Esse buraquinho é fácil. Pega também um pedacinho de acetato, pode ser de acetato assim, faz uma bolinha nele. Então, quando você for pintar, não está aqui o meu. Quando você for pintar, aí você coloca o giz pastel ao redor e vai passando o dedo, tá? Vai passando o dedo para esfumaçar, que ele vai ficar com esse efeito de buraco lunar, tá bom? Olha, tá aqui a lua. E as estrelas. As estrelas eu já colei. Olha. Essa parte azul, a mesma coisa. Peguei o papel A4, a pontinha medi, dei 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, cortei, chanfrei ela, tá bom? As estrelas todas embaixo, as 11 estrelas. O que é que a gente vai fazer? Vai colar o sol, a lua, a mãozinha, ó, uma mãozinha por cima, uma mãozinha por baixo, tá bom? Essa mãozinha aqui por baixo, tá aqui, ó. Quando for colar ela, lembre disso. Aqui eu deixei um espaçozinho para colocar ele, para colocar a lua. Por isso que eu não coloquei estrela ali naquele lugar. Deixo sempre no nível daqui, ó. O preto eu deixo passando, porque o preto é acabamento. Então, eu deixo ele passando. Agora é só colar, né? Está feito. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, vocês me perguntem, que eu já faço agora, tá bom? Tia, eu achei de 99, onde a irmã compra de 15 reais. O que eu comprei de 15 reais é esse fininho, ele só vem 12, tá? Eu não sei se o que você comprou é aquele de 50 unidades. Esse aqui só são 12, isso mesmo preto já foi embora. E pela graça de Deus, a tia Isamar me deu esse aqui. Pronto, por causa do preto. Eu uso as outras, tá? É só mesmo o preto e o marrom, são as que eu mais uso, direto. De sombreamento é eles. No sol é que eu usei o vermelhinho, usei o marrom, né, na volta, e depois coloquei o vermelho. Aí vim esfumaçando as duas cores, tá bom? Pronto.
O sol tá fofo? Ai, só Jesus. Pois é. Então era por isso que José era muito amado. Era porque ele era filho da mulher que o pai dele mais amou, né? Deu a vida por ela. E quando ela um dia se zangou porque não tinha filhos, né? E reclamando, que muitas vezes nós mulheres reclamamos tanto que os maridos perdem a paciência, né? E com Jacó não foi diferente. Quando ela começou a reclamar que viu a irmã dela dando filhos a Jacó e ela não podia dar, aí ela, ó, aqui, pronto, deixa eu marcar, porque ele aqui embaixo ele é reto, ó. Então essa parte reta ela vai ter que ficar por baixo, que é para não aparecer, tá? Aí o que é que eu faço? Prendo bem, viro, tá? Viro, aí marco, ó, é por isso que eu não colei ele para vocês verem. Marco aonde? Marco na retinha, tá? Marco ele. Por quê? Porque eu vou passar cola só nessa parte que tá marcada, tá? Pronto, daqui para cima. Daqui para cima eu coloco cola, que é para mim não me perder, não ficar aquela coisa toda suja, toda pronta, tá? Aí eu venho aqui, ó, com ele, onde é que ele está marcado? Aqui, pronto, e coloco aonde está marcado. Quando eu virar, ele vai estar do jeitinho certo. Olha. Tá vendo? Porque estava marcado do outro lado, tá bom? Então, prestem atenção. Tudo que vocês forem fazer, olhem bem antes de fazer. Não cortem de qualquer jeito. Não tem pressa, faz devagar mesmo. Tá? Eu é porque trabalho de cuidadora, trabalho na igreja, trabalho, agora mesmo vem aí o seminário da Escola Bíblica Dominical, tenho que organizar a ministração, né, e a oficina. Então, tudo isso. Mas vocês que muitas é só mesmo da EBD ou da salinha da noite, né? Aí dá para fazer bem devagar, bem tranquilo, tá bom? Não vão fazer nada correndo, porque nada correndo fica certo. Elisaneide. Ó, pronto, olha, viu? O sol, a lua e as estrelas. Esses são os dois sonhos de José, né? O do feixe maior, que fica em pé, ó, o do feixe maior. As folhinhas aqui também, ó, eu colei, tá vendo? Mas eu deixo para dar movimento, tá bom? Então eu não prendo elas todas, tá? Então aqui está a história dos sonhos, viu? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Que cola é essa? Essa cola é aquela cola para EVA e isopor. Essa aqui. Tá bom? Quer tirar um print se quiser, para não perder essa cola aqui, tá? Outra coisa, onde a irmã compra? Onde eu compro a cola eu compro na papelaria. Tia Neide, o que você passou no EVA azul nas laterais? Eu passei o giz de cera preto. Sempre acabamento. O acabamento daqui eu coloco preto. Apesar de que tem o preto atrás, tá? O preto é acabamento. É o que a gente mais gasta nos visuais, é o preto, tá? Porque todo acabamento é feito com ele. O verde também, ó. O verde tem o preto atrás.
Mas é obrigado colocar, é obrigado colocar. Sabe por quê? Porque se você não colocar, vai ficar a folha fina do EVA. Então, quando você coloca um visual desse, que é um pouco pesado, as estrelas, são muitas estrelas, né? Então, fica um pouco pesado. Se colocar só uma folha, ele fica mole, fica aquela coisa assim, toda mole. Aí fica feio. O que você passou no EVA azul, as estrelas é EVA cinza com glitter ou preto com glitter? Cinza com glitter. Esse aqui é o EVA glitado já, tá bom? Olha, é o glitado, aquela folha que a gente compra com glitter. Gastei nele uma folha, tá? No sol foi um pedaço do amarelo e uns pedacinhos do dourado. Na lua foi uma sobrinha do prateado das estrelas e um pedacinho de cinza. Então, quando vocês terminarem de fazer um visual, não joguem fora o EVA. Esse aqui eu gastei uma folha do verde, gastei uma folha do preto, tá? Uns pedacinhos de dourado, que foi só 4 bolinhas. Meia folha do marrom, não chegou a meia folha do marrom. Agora, o do feixe foi 2 folhas. Foi quase 2 folhas, porque o feixe grande e são 11 pequenos. Então, a gente vê assim, pouquinha coisa, mas é porque é um em cima do outro. Eu faço os 11. A não ser que vocês façam no papel e recortem só e dê o jeitinho com o giz de cera. Aí também fica bom, mas não fica, não sei. Eu gosto de fazer de um em um, de fazer tudo direitinho, tá bom? Deixa eu ver, tia Neide, qual a diferença? Não vi. Qual a diferença do giz pastel e giz de cera? Ah, tem uma diferença, sim. O giz de cera, ele é duro, ele é seco. O giz pastel, ele é macio, tá? Ele é molinho. Então, ele gasta mais rápido, tá? Tem uma diferença bem gritante nele. Mas se você fizer com o giz de cera, passar primeiro, né? E depois passar o dedo ou um paninho com uma gotinha só do óleo de amêndoa ou óleo de bebê, algum óleo fino, tá? Aí vai espalhando ele fica o mesmo, é o mesmo, a mesma coisa. Quer ver? Até ele quando é porque ele tem que você tem que apertar mais para ele. Já o pastel não. Ó, eu vou fazer uma parte com ele e vou fazer uma parte com o pastel. Aí vocês já vão ver o pastel, ó, eu não nem aperto, tá? Por quê? Porque ele é macio. Olha a diferença. Aqui é o de cera e aqui é o pastel, tá? Só que quando você vem com o dedinho, ou com um paninho, ou com um cotonete e espalha, pronto, espalhou, aí esfumaçou. Olha, tá vendo? Ele fica mais claro. Por quê? Porque ele é duro, ele é seco, tá? Essa é a diferença, tá bom? Tia Neide, qual a diferença? Já disse. Tia, esse preto... A senhora usou de metro a folha normal, de 60 centímetros. Eu não gosto do de metro, sou sincera em lhe dizer. Não gosto do de metro porque ele é mais duro. Ele é mais... Ele não é assim, uma coisa assim, delicadinha. A gente não encontra ele fininho assim, né? Então, já me acostumei com as folhas. Então, eu tenho ali, eu acho que umas 70 folhas, mas tudo folha. Quando eu só trabalho com metro, quando eu vou fazer decoração para congresso, alguma coisa assim, aí eu gosto de trabalhar com metro, tá bom?
Gostei do reforço. Obrigada. O reforço tem que fazer, tá bom? Então, lindo. A Rebeca está assistindo, né? Lá no Caribe, não, tá nos Estados Unidos, né, Rebeca? Deus te abençoe, viu? E é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, amanhã nós vamos ver o sonho do padeiro, que eu já estou montando, e o sonho do copeiro, tá bom? Então, vai ser de manhã, eu não coloco amanhã de manhã, mas de tarde eu já coloco. Amanhã de manhã eu trabalho, mas à tarde eu já vou colocar um sonho. E de tardezinha devo estar colocando outro, viu? Que Deus nos abençoe. Ai, que bom, Leide, conseguiu. Conseguiu chegar, Leide, viu? Então, amanhã, se vocês quiserem fazer, tá? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp algumas cores que eu tô usando e vocês podem comprar e podem fazer. Qualquer dúvida sobre esses, se vocês forem fazer e tiverem, amanhã vocês me perguntem, tá? A gente vai fazer o sonho do padeiro e do copeiro, mas eu vou estar respondendo sobre as dúvidas de vocês sobre esses. Por quê? Porque essa semana é o módulo 1. O módulo 1 são 3 aulas, tá bom? A aula da quinta, que é os sonhos de José. A aula da sexta, que é os sonhos do padeiro e do copeiro. E os de sábado, que é os sonhos de Faraó, que é os das vacas gordas, as vacas magras, né? A espiga cheia e a espiga seca, tá? E também tem a interpretação do sonho, né? Então, nós vamos fazer esses visuais. Olha que é muita coisa. A história de José é uma história grande. Então, por isso, a gente está estudando o quê? Como formar um tema. Então, como é que a gente forma um tema? Se a gente está ensinando a Bíblia, então a gente tem que ler a Bíblia, tá? Então, tem que ler ela. Então, tem as partes da história, a gente vai lendo e vai montando a história. Você não pode montar uma história, não é? Ah, mas lá em Chapeuzinho Vermelho era assim. Não, aqui não é história de carochinha, aqui é uma verdade que precisa ser passado. A igreja fica abismada, a gente prende a atenção da igreja, não é só das crianças, tá? Eu tenho prestado atenção quando eu vou ministrar. Eu terminei de ministrar numa igreja. Quando eu terminei de ministrar, aquela minha sacola que é a Bíblia, o pastor já estava com ela de pendurada no pescoço. Irmã Elisanete, a senhora tem que vir um dia de domingo com esses desenhozinhos para pregar para a igreja. Quer dizer, chama a atenção, tá? Mas se a gente leva uma coisa faltando, às vezes você começa a falar da palavra, né? E se enrola todo na história e já vem com outra coisa, já quer colocar outra história dentro daquela história. Não pode, não pode. É por isso que eu peço a vocês, leiam a Bíblia, pelo menos a história que vocês vão ministrar, tá? Não precisa ler de Gênesis a Apocalipse não, mas quando você for ministrar, vai ministrar sobre Davi, então leia bem a história de Davi, tá? Para quando você chegar lá na hora da história, você não fechar a história dizendo que o gigante morreu porque Davi jogou uma pedrinha. Ele não morreu por isso, tá bom? Ele não morreu por isso. A pedrinha, Deus usou Davi para jogar aquela pedrinha para tontear o gigante, né? Ele ficou tonto, lá vai, caiu, e Davi, mais que depressa, aproveitou a oportunidade, pegou a espada do inimigo, viu?
Muitas vezes nós temos que, para matar quem nos afronta, a gente tem que pegar a arma dele. Não é para você ir afrontar, não. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu, quando passei uma luta tremenda, né, no meu matrimônio. E eu pedi ao Senhor, Jesus, mata. Jesus, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que tira a vida. Jesus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E quando foi um dia, eu estava lavando a louça. E o Senhor, e eu comecei com essa oração. Jesus, chega, Jesus, eu não suporto. Ai, Jesus, eu vou morrer, eu vou perecer. Jesus, chega, o homem vai acabar comigo. E lá vai aquela agonia. Aí o Senhor disse assim, estás me pedindo errado. Eu digo, Jesus, mas eu não aguento mais. Ai, Jesus, eu não aguento mais, e agora? E o que é que eu vou fazer, Jesus? Tu é quem deu a vida, só tu que pode tirar. Eu não posso matar o homem. É tu que pode, né? E nisso o Senhor disse assim, pede-me que eu te dê paz. E pede-me a minha justiça. Viu? Então, muitas vezes, nós estamos pedindo errado. A Bíblia diz assim, por que não recebeis? Porque está pedindo errado. Era o meu caso. Não recebi a minha vitória porque pedi errado. Viu? Mas Deus é o Deus que ensina. O Espírito Santo nos ensina. E quando a gente for contar uma história, a gente pedir, passar o dia, Senhor, vai, Senhor, Senhor, me lembra. Jesus, eu vou ler aqui correndo, mas tu me lembra, Jesus, tu me lembra. Jesus, chega. As partes mais importantes, Jesus, eu vou escrever aqui, vou ler em voz alta, que é para ver se eu assimilo. E Deus vai fazendo, o Espírito Santo vai fazendo. E você, quando vê, deu uma aula tremenda. Tá bom? Eu gosto muito de andar guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é que a gente é perfeito, não. De jeito nenhum. Deus sabe que eu sou igual ao apóstolo Paulo. Fico maquinando fazer o bem. Quando penso que não, fiz o mal, né? Porque às vezes o bem que a gente pensa que está fazendo ao outro, às vezes está prejudicando ele, às vezes está constrangendo, viu? E é muito difícil. Então, o Espírito Santo, quando ele orienta, quando ele decide mesmo, você diz, chega Espírito Santo, eu não consigo mais. Quando eu estava nessa luta com esse meu esposo, meu segundo marido, eu disse ao Senhor, eu disse, Jesus, tu não mandou eu entrar nessa fria. Eu entrei sozinha, Jesus. Mas eu não sei sair. Eu não sei mais sair. Então chega aqui, Jesus, e me ajuda. E Jesus chegou, olha, ele fez as coisas assim tão perfeitas. Não matou não, viu? Até hoje ele é vivo. Mas não vive comigo, não. Deus fez uma coisa assim tão tremenda que nem notícia dele eu sei, graças a Deus, né? Porque Deus faz assim, é Ele quem faz. E quando Ele faz, fica bem feito. Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Então, vamos passar para nossas crianças a palavra como a palavra é, tá? Não assistam vídeo. A maioria dos vídeos são feitos em cima de bases históricas, de muita coisa, aí foge muito da Bíblia, tá bom? Muita coisa foge. Então, eu gosto muito de caminhar por aqui, tá? Por aqui. Amo minha Bíblia, amo minha Bíblia. E muitas vezes eu converso com o Senhor e digo, Jesus, eu vou para aquele lugar, não sei o que é que eu vou falar, né? Aí começo a olhar um visual, começo a olhar outro, aí pego um visual da história de José, já junto com da história que eu vou contar de Sansão,
e lá vai, daqui a pouco, Deus me deu a palavra, tá bom? E Deus, Ele é tremendo. E do jeito que Ele me ajuda, do jeito que o Senhor me ajuda, ajuda vocês também, né? Os profetas eram homens de Deus e tudo, mas era sujeito às mesmas paixões, às mesmas tribulações, às mesmas falhas que nós, tá? Então, sejamos fortes no Senhor. Não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe. Escola Bíblica Dominical, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias para ler a lição, para ver algum visual, para ver alguma coisa. Então faça isso. Se qualifique para a obra do Senhor, tá bom? Eu amo muito vocês. Que Deus fique com vocês esta noite. Dê sonhos proféticos na vida de cada uma. Que o Senhor converse com vocês durante a noite. Porque muitas vezes a gente deita tão preocupado. E na noite, Deus nos dá a resposta, tá? A resposta que a gente correu o dia todo atrás. Muitas vezes Deus dá numa revelação profética, num sonho, tá bom? Então fiquem com o Senhor. Se doem, tá? Essa semana eu achei impactante. Ontem ou foi antes de ontem, né? Eu aqui no quarto conversando com o Senhor e dizendo ao Senhor, Senhor, eu não tenho mais tempo. Senhor, o meu tempo está curto e eu não posso parar. Essa era a conversa que eu estava tendo com o Senhor, mostrando a Ele, Jonas, né? Quantos de nós que o Senhor manda fazer uma obra e a gente muitas vezes cruza os braços, né? Porque tem Tarsis na nossa vida, né? Tem Tarsis. Tarsis é bem ali, né? A gente pega um navio e vai. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra sobre um tema que eu vou pregar dia 19. Jesus, fiel marinheiro. Meu fiel marinheiro. E Deus me deu essa palavra de Jonas. E eu disse ao Senhor assim, eu digo, mas Jesus não tem nada a ver com o tema que eu vou ministrar. Aí o Senhor disse assim, eu sou o marinheiro que piloto não só navio, viu? Aquele grande peixe, ele foi dar em Nínive. Alguém dirigiu ele para lá. E no mar, quem é que dirige? O marinheiro, né? Então essas coisinhas, olha, Deus muitas vezes nos dá uma resposta e a gente não entende o que Deus está falando e quer dizer para Deus, não é assim, não é assim. É assim, viu? É porque Ele quer ensinar a você e a mim, tá? E eu tô aqui para aprender. Eu digo muito ao Senhor, Senhor, eu sou tua aluna. Espírito Santo, chegue aqui, porque eu sou sua aluna. Eu quero aprender, tá bom? Então tá feito. Tudo coladinho já, ó, tá bom? Tudo já coladinho. E quando terminar, quem for fazendo, já pode colocar no grupo, tá bom? Tá aberto para vocês colocarem. Vocês podem publicarem, não tem problema. E se vocês quiserem, não conseguirem colocar no grupo, aí vocês podem colocar no meu Facebook. Meu Facebook, outra coisa que eu quero dizer a vocês. Ele completou 5.000 amigos, então não entra mais ninguém naquele. Eu abri outro. Esse outro, a prioridade é para quem? Para as alunas e para minha família, tá? Porque a gente vai dar outros níveis, são 12 níveis, se eu não me engano, e cada nível aumenta as alunas e eu não tenho mais espaço naquele. Então a prioridade desse
que eu criei agora é Elisaneide Newland, só. O antigo é Elisaneide F.S. Newland, tá? Que é Firmino da Silva Newland, é F.S. Newland. Mas esse é Elisaneide Newland. Está aberto a todas vocês que são minhas alunas e as que ainda estão por vir, porque eu sei que o Espírito Santo está preparando para mim, para a tia Marjorie, algo muito maior, muito maior. Eu dizia muito ao Senhor assim: Senhor, meu desejo é ir para as nações, né? Visitar a Espanha, pregar na Espanha para criança, na Itália, tem um trabalho lindo do nosso missionário com os refugiados e eu tenho muita vontade de ir. Não tenho muita vontade de ir na África. Eu acho que a África já é tão visitada por missionários que eu não tenho muita vontade. Mas na Espanha e na Itália eu tenho vontade de ir nos refugiados, nas crianças refugiadas. E com esse curso, eu vi o seguinte: eu estou indo às nações sem sair do meu quarto, né? É interessante. O desejo da gente ir levar a palavra, muitas vezes, Deus no nosso lugar, né? Ele abre assim as portas, os portões, e a gente chega aonde a gente pensa em chegar, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho alunas, posso dizer, no mundo inteiro, né? A nossa Rebeca Rhodes, né? Rhodes está conosco, é prova disso, né? A Nayana também é prova disso, ali na Guiana Francesa, né? Tem algumas irmãs, como a irmã Nilda, na África, né? E Deus está fazendo assim, está mandando nos 5 continentes. E eu vou, e eu digo sempre ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me às nações, envia-me. Às vezes a nação é o nosso vizinho, né? Às vezes a gente pensa assim: eu queria ir para as nações. Mas às vezes a nação que Deus quer que você vá é o seu vizinho que precisa saber que Jesus salva, cura, batiza, prepara você e leva para o céu. Tá entendendo? Então tem essas coisas. Eu gosto muito de explicar a vocês assim, coisas, né? Que a gente que ministra tem que saber. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu aprendi e achei muito interessante: a diferença de alma e de espírito, tá? A Bíblia diz que elas duas lutam dentro de nós, né? Então, a alma e o espírito. Vamos dizer assim, a alma é uma pessoa e o espírito também é uma pessoa, tá? É um exemplo que eu estou dando a vocês. E estão dentro de nós, essas duas pessoas brigando, né? Quem é a alma? A alma, ela quer o quê? Ela quer só as coisas da carne. Aí é a alma. O espírito só pensa nas coisas de Deus. Tá entendendo? Então, a alma e o espírito. Então, quando a alma ela está bem alimentada, o espírito está fraco. Quando o espírito está bem alimentado, aí ele se fortalece e a alma é subjugada. Viu? Então, essas coisas, muitas vezes a gente explica para a criança, usa até aquele brinquedinho, né? Aqui os meninos chamam de Blade, se eu não me engano, né? Que roda, que é os 3, para explicar o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente tem que saber o que é para explicar para as nossas crianças, tá? O foco nosso qual é? Chegar às crianças com uma palavra que elas entendam, tá bom? Então, para você passar essa palavra, você tem que entender primeiro. Eu sempre, quando vou ministrar em culto infantil, que eu chego nos discípulos, então eu pergunto a eles: o que é discípulo? O que é apóstolo? E o que é mestre?
Por quê? Porque eles têm que saber a diferença, tá? Discípulo estava com Jesus aprendendo. Apóstolo, Jesus já tinha subido ao céu, então eles tinham que ensinar. Eles não eram mais aluno, eles eram agora professor. E mestre, quem era chamado de mestre? Jesus, né? Por quê? Porque ele ensinava aos professores. Ele ficava no meio dos doutores, né? Então, todas essas coisas nós temos que saber para passar. E como é que nós vamos passar? Lendo a palavra. Tá bom? Então, que Deus vos abençoe. Amanhã, neste mesmo horário, 23 horas. Achei ótimo esse horário, porque é a hora que realmente está tudo já consertado, ajeitado, todo mundo deitado, né? E a gente conversa melhor, tá? Que Deus abençoe a noite de vocês com um sono bem reparador. Deus abençoe.